Quest Pharma com o Dr. Luiz Assunção. Esse é um canal onde eu trago para você muita informação sobre medicamentos e também falo um pouco sobre o acompanhamento farmacoterapêutico. Então é assim, como se dá o acompanhamento farmacoterapêutico por um farmacêutico clínico? Primeiro, a gente recebe o paciente numa sala, a gente senta com o paciente, usuário de medicamento ou medicamentos, vários medicamentos em uso, e nós então fazemos um cadastro desse paciente, né, uma ficha, colhemos o peso, a altura, a idade, quais os medicamentos o paciente faz uso, como o paciente toma o medicamento, quem fez a prescrição do medicamento, qual médico, qual especialidade fez a prescrição dos medicamentos, quais medicamentos foram prescritos pelo médico cardiologista, quais foram prescritos pelo médico neurologista, pelo psiquiatra. Tudo isso a gente toma nota e tudo isso é importante para a gente entender esse paciente usuário de medicamento ou medicamentos. Esse paciente também pode fazer automedicação, pode estar fazendo uma automedicação. E isso é importante também a gente entender quais medicamentos ali na sua lista ou na sua caixinha de medicamentos tem algum medicamento que não teve nenhuma prescrição médica, mas que o paciente faz uso. Então é assim, quanto mais medicamento, melhor? Não, isso não deu certo. Nos últimos 23 anos, nós tivemos um aumento absurdo no uso de medicamentos. Por outro lado, nós não tivemos tantos resultados positivos na saúde dos pacientes usuários de tantos medicamentos. Então, o que está acontecendo com esses pacientes que fazem uso de medicamentos e continuam evoluindo para mais doenças? Por esse motivo, faz necessário que todos os usuários de medicamentos, pacientes, recebam um acompanhamento farmacoterapêutico. E é justamente nessa oportunidade que o farmacêutico senta com o paciente, usuário de medicamentos, e vamos entender cada medicamento que o paciente está tomando. Entender cada um deles. Se o paciente sente alguma coisa depois que toma o medicamento, se o paciente sente algum desconforto, seja dor de cabeça, seja estômago ruim, seja diarreia, o que o paciente sente depois de tomar o seu medicamento? Sente tontura? Isso tudo é muito importante a gente anotar, né, para que a gente entenda esse paciente que faz uso dos medicamentos. É muito importante também a gente olhar os medicamentos e entender se existe alguma interação medicamentosa. O que é uma interação medicamentosa? Será que um medicamento está brigando com o outro, né? Prejudicando a ação de um ou prejudicando a ação do outro, inativando a ação do outro? Isso é muito importante. E o farmacêutico está preparado para fazer esse tipo de acompanhamento. Então, entender isso faz parte para que a gente possa garantir segurança no paciente usando os medicamentos. Efetividade terapêutica. O quanto o medicamento está entregando de resultado positivo para o paciente. Será que ele, usando o seu antihipertensivo todos os dias, ele está conseguindo controlar a sua pressão? Isso é muito importante. Mais de 70% dos usuários de medicamentos antihipertensivos não consegue controlar a sua pressão, mesmo usando o medicamento. E o farmacêutico consegue entender o motivo pelo qual esse paciente não está conseguindo cumprir uma meta, né, para a sua pressão. Uma meta que cada um deve ter, né? A minha pressão, a minha meta é 12/8. A do outro paciente é 13/8. Cada um tem uma meta. Será que você está conseguindo cumprir a sua meta usando o seu medicamento antihipertensivo na menor dose,
Tá? Muitas vezes eu atendo o paciente durante a minha consulta farmacêutica e o paciente está tomando 3 antipertensivos. Mas por qual motivo ele está tomando tanto antipertensivo assim? Por que essa pressão está tão rebelde assim? Né? Nós podemos conseguir, nós devemos trabalhar a possibilidade do paciente usar outros métodos não farmacológicos para que ele tenha resultados melhores. Então não é simplesmente minha pressão não está controlando, mais antipertensivo, isso não deu certo. Então, nem sempre uma pressão alta depende apenas de antipertensivo. Acompanhar, por exemplo, o paciente que usa medicamento para pressão no sentido de será que o medicamento vai impactar a saúde dele ou está impactando a saúde desse paciente? E o quanto antes a gente começar o acompanhamento farmacoterapêutico, melhor a gente consegue fazer esse monitoramento. Em uso de um diurético, o paciente pode aumentar o seu açúcar no sangue, pode aumentar o colesterol, pode inclusive aumentar o ácido úrico. E isso o farmacêutico clínico, especialista no acompanhamento farmacoterapêutico, pode se antecipar, no caso para o paciente, também para o médico, orientando de que possivelmente o aumento nesses parâmetros laboratoriais esteja muito relacionado ao uso dos seus medicamentos. E aí a conduta médica vai ser bem diferente do que muitas vezes a gente vê. Né? Olha a importância do acompanhamento farmacoterapêutico. O paciente que faz uso de um medicamento para diminuir o seu colesterol. E aí a gente sabe, colesterol tem a ver também com tireoide, tem a ver com as suas disfunções hormonais. E isso a gente pode ajudar o paciente a entender essa questão de aumento do colesterol. Todos têm problema genético? Não. Muitos têm disfunções que muitas vezes não foram ainda identificadas. E o farmacêutico pode ajudar esse paciente a entender o porquê está usando o medicamento, e outros fatores que podem estar contribuindo para esse aumento do seu colesterol, e se ele tomando o medicamento ele realmente está conseguindo controlar, né, o colesterol, trazer para os níveis mais ideais, né? E também o monitoramento do uso do medicamento do colesterol para alguns impactos do tipo diminuir a produção de coenzima Q10, né? Uma vitamina importante para o coração, para o cérebro. E o paciente que faz uso de todas as estatinas, nós precisamos monitorar a coenzima Q10. Então, isso é muito importante. O paciente que faz uso de medicamento para tireoide, como é que a gente ajuda esse paciente a monitorar o seu tratamento? Acompanhando a dose que o paciente está tomando e observando e olhando os seus exames laboratoriais, né? O seu TSH, seu T3 e T4. É uma ótima oportunidade para a gente lembrar o paciente que tireoide não depende apenas de levotiroxina, né? Não depende apenas do medicamento da tireoide, depende também de algumas vitaminas e sais minerais, como magnésio, zinco, ferro, selênio. São vitaminas importantes que nós precisamos ajudar a identificar o paciente com deficiências nutricionais, para que a gente possa ajudar o paciente então a tomar a menor dose, sempre a menor dose de todos os medicamentos. Esse é um foco, né, ou seja, um pilar importante dentro do acompanhamento farmacoterapêutico. Nós tentarmos fazer com que o paciente que necessite de medicamento tome a menor dose. Consequentemente, esse paciente vai ter maior qualidade de vida e menos impacto na sua saúde. Como eu disse antes, nunca quanto mais melhor, né? Eu acompanho todos os dias pacientes assim, quanto mais melhor. Não deu certo.
infelizmente, né? E então o acompanhamento farmacoterapêutico se dá de uma maneira assim, hoje, essencial na vida de todos aqueles que fazem uso de medicamento, que seja um único medicamento. Quanto antes você que usa medicamento ter o acompanhamento farmacoterapêutico, melhor vai ser para você, melhor vai ser para a sua saúde. Cito aqui um exemplo, quando eu atendo as mulheres, elas falam, eu pergunto se faz uso de algum tipo de medicamento, muitas vezes ela diz o seguinte: não uso nenhum medicamento. Mas eu insisto e ela diz o seguinte: eu tomo anticoncepcional. Pronto. Quem faz uso de anticoncepcional faz uso de um fármaco, é um medicamento que, como tal, também precisa receber o acompanhamento farmacoterapêutico. Normalmente, a mulher toma por volta aí de 30 a 35 anos um anticoncepcional. E qual o impacto desse medicamento na saúde dessa mulher durante todo esse tempo de uso? É grande. E por esse motivo, precisamos fazer o acompanhamento. Acompanhar essa paciente é fundamental. O anticoncepcional está relacionado a uma série de problemas na saúde da mulher, né? Está relacionado a câncer de mama, está relacionado à depressão, né? Está relacionado à trombose, está relacionado a um aumento nas enzimas hepáticas. Então, o anticoncepcional é um fármaco e, como tal, precisa receber o acompanhamento farmacoterapêutico por um profissional, claro, especialista em acompanhar essas pacientes. Então, é muito importante a gente fazermos a revisão dos medicamentos em uso, porque é nesse momento que a gente encontra algumas coisas que a gente identifica atrapalhando a saúde do paciente. Por exemplo, ele pode estar fazendo uso, e é muito comum, de um anti-inflamatório. O paciente hipertenso fazendo uso de um anti-inflamatório como automedicação, durante todo o dia, ele acaba interferindo na resposta antihipertensiva. Ele diminui o efeito do medicamento antihipertensivo. Consequentemente, ele tem mais chances de desenvolver problemas de estômago, problemas na função renal. Então, nesse momento de revisão dos medicamentos, a gente encontra muita coisa que a gente pode corrigir e esse paciente volta a ter, então, mais qualidade de vida. Se ele não tivesse tido a oportunidade de fazer um acompanhamento, possivelmente esse paciente acaba desenvolvendo mais problemas de saúde ao longo do tempo aí, usando os medicamentos sem o acompanhamento farmacoterapêutico. Muitas pessoas usuárias, né, de medicamentos, com o tempo elas acabam sofrendo uma deficiência na função urinária, na função renal. Essa disfunção ou essa deficiência na função renal leva a abrirmos uma atenção maior por conta que alguns medicamentos ou o uso de vários medicamentos podem interferir na excreção do medicamento. O medicamento tem que passar pelo rim, né, a grande maioria deles, para ser excretado. E aí esse paciente tem uma insuficiência renal e começa a acumular medicamento no organismo desse paciente. E ele começa a sofrer alguns efeitos por conta do acúmulo desses medicamentos no sangue do paciente. E aí, quando a gente está fazendo o acompanhamento farmacoterapêutico, por esse motivo nós pedimos alguns exames, e um desses exames é uma creatinina. A creatinina ajuda o farmacêutico clínico a monitorar a função renal do paciente. Isso é muito importante. O paciente com insuficiência renal, em uso de vários medicamentos, pode ter sérias complicações. Tá certo? Uma outra coisa muito comum eu encontrar também nos pacientes é o uso de medicamento
para melhorar o estômago, omeprazol, pantoprazol, por conta de vários medicamentos em uso, ele já há muito tempo começou a fazer uso de um omeprazol e um pantoprazol. Será que realmente tem a necessidade dele usar esse medicamento? Isso é muito importante. Muitos tomaram por achar que seria bom fazer uso e não foi, tá? Quem tomou o medicamento, omeprazol, para melhorar o seu estômago e garantir, né, que o seu estômago não iria ser prejudicado, prejudicou a sua saúde, né? O uso contínuo não deu certo. Se existe algum medicamento na cesta ali do paciente que faz mal para ele, a gente tem que tentar fazer algum tipo de manejo. De repente, mudando o horário, esse paciente consegue tolerar mais o uso do medicamento. Então, o uso de omeprazol simplesmente para poder usar os seus medicamentos não deu certo, principalmente a longo prazo. Isso trouxe várias complicações para o paciente. E esse paciente precisa de muita atenção para a gente entender o impacto que ele sofreu até então e, a partir daí, se houve prescrição médica, conversar com o médico para a gente ajudar esse paciente no desmame desse tipo de medicamento que, de modo contínuo, não faz bem para a saúde. Então, a clínica farmacêutica, ela vem para ajudar toda essa nossa população que está medicada. Ah, Luiz, mas o médico, sim, o médico também poderia fazer esse tipo de acompanhamento farmacoterapêutico, mas acaba ficando muito difícil para ele por conta do tempo que ele tem para com o paciente. Então é muito difícil ele conseguir olhar os medicamentos que o paciente usa, entender as interações, porque muitas vezes o médico é especialista em uma área. E aí tem alguns medicamentos já que ele não prescreve, não faz parte do leque de medicamentos que ele prescreve, então ele acaba não entendendo bem e aí fica difícil para ele tentar fazer esse tipo de acompanhamento farmacoterapêutico. Aí entra o farmacêutico, que é o especialista em medicamento e que pode ajudar esse paciente, que pode ajudar o médico, para que o paciente só tenha benefícios no uso dos seus medicamentos e não receba o impacto negativo. Eu costumo dizer que o paciente usuário de medicamento, ele pode não colher o efeito positivo dos medicamentos em uso, mas, sem sombra de dúvida, ele colhe vários efeitos negativos dos seus medicamentos. Então, nós precisamos monitorar. Não existe medicamento bonzinho ou não existe medicamento mau. Existe um medicamento. E o medicamento, ele precisa fazer o seu efeito correto. O paciente não pode nunca usar um medicamento que não é seguro para o paciente. Um medicamento que pode trazer problemas para o paciente. E como é que a gente identifica isso? Fazendo acompanhamento farmacoterapêutico. É dessa maneira, tá? O paciente diabético, que nós temos muitos diabéticos. Quase todos os pacientes que eu atendo é diabético. E ele faz uso de metformina, tá? A metformina é um excelente medicamento para diabetes. Excelente medicamento. Mas, por outro lado, diminui a absorção de vitamina B12. E nós precisamos monitorar esse paciente para suas deficiência dessa vitamina B12, porque isso pode trazer sérios problemas para o paciente. Então eu chamo isso de impacto negativo do medicamento. E para todos os medicamentos em uso, nós temos impactos. Todos os medicamentos de uso contínuo impactam a saúde do paciente. E para isso nós precisamos fazer as devidas correções. Quando a gente faz as devidas correções, com certeza esse paciente tem menos chance de desenvolver qualquer tipo de problema relacionado aos seus medicamentos em uso.
E infelizmente é o que eu mais encontro hoje, são pacientes com vários problemas relacionados aos seus medicamentos, seja efetividade, interação medicamentosa, necessidade de uso, se o medicamento é seguro ou não para o paciente. Quando eu falo se o medicamento é seguro ou não para o paciente, é justamente olhando um senhor idoso, muitas vezes tomando um antialérgico que provoca sonolência, que provoca uma fraqueza, moleza. O que acontece? Esse medicamento não é seguro para esse paciente. Ele pode sofrer uma queda. E uma queda no paciente idoso, o que nós podemos identificar depois ou na queda? Uma fratura. O paciente pode fazer uma fratura, né? Então, existem medicamentos que não é seguro para o paciente, tá certo? Então é isso, a clínica farmacêutica com uma atenção voltada para aqueles que usam medicamentos tem a finalidade de ajudar o paciente a usar o medicamento com segurança, né? E infelizmente nós não tivemos atenção para esses pacientes todos super medicados nos últimos 23 anos, né? Chegou um ponto que não dá mais. Então, hoje eu convido você que faz uso de medicamento, vamos conversar sobre o seu medicamento, vamos entender o seu medicamento, o que o seu medicamento faz, né? O quanto ele pode fazer para te ajudar. E não só simplesmente engolir medicamento. Só engolindo medicamento você não vai ver melhora na sua saúde. Não, os medicamentos não foram feitos para eles simplesmente resolver o seu problema sozinho. Na grande maioria das vezes não consegue. Um antidepressivo muitas vezes sozinho não consegue resolver a depressão do paciente. Um antihipertensivo sozinho muitas vezes não consegue resolver a pressão do paciente. E assim sucessivamente para todos os outros medicamentos. Um medicamento para diabetes, muitas vezes sozinho, simplesmente sendo engolido, sem uma dieta nutricional, sem o paciente estar com um bom estado nutricional, não dá certo, não deu certo. Por esse motivo, o farmacêutico vem para poder ajudar esse paciente a melhorar o uso do medicamento, a tomar menor dose, e assim nós vamos ver pessoas usando menor quantidade de medicamento e tendo mais saúde. Estou à sua disposição. Se você gostou desse vídeo, te espero na próxima e acompanhe aqui na rede social, no Cast Pharma, Dr. Luiz Assunção.